Parte 3. Parte 3. Vamos ver paraboloides. Né? São dois tipos de paraboloides também, que são superfícies quádricas que a gente vai estudar. Bom, porque lembrando, né, os elipsoides, né, é o caso de equação mais geral, esta aqui, sinais positivos igual a 1 com denominadores diferentes, aí no caso, essas interseções aí com planos coordenados ou paralelos são elipses, né? Se forem circunferências é porque vai ter dois denominadores iguais. Se tiver os três, na verdade, esse elipsoide é uma esfera, né? Hiperboloide de uma folha, veja a equação típica reduzida aqui. Hiperboloide de uma folha com sinal negativo no eixo Z. Você pode ter esse sinal negativo, né, no y quadrado, aí o eixo lá que fura, né, esse copo aí é o eixo y, e também pode ter o sinal negativo no x quadrado, e aí, né, o eixo x é que não intercepta o hiperboloide de uma folha. Pode ter o hiperboloide de duas folhas, né? Aí você vai observar onde é que estão esses dois sinais negativos, x e z. Então não intercepta x e não intercepta z. E assim por diante. As duas folhas podem estar assim, sim, ou para cima e para baixo, né? Conforme o jogo de sinais aqui. Certo? Tem aquele resuminho aqui, nosso ator aqui dando joinha para o resumo, né? Esse resuminho aqui ajuda bastante, né? Então você vai ver a quantidade de sinais negativos que aparecem aí. Bom, aí vamos ver então paraboloides. A gente já viu a revolução de uma parábola em torno de um eixo lá no comecinho da primeira aula desse capítulo. E aquilo era um paraboloide, mas eu posso ter outro tipo de paraboloide. Dois tipos. Eu posso ter paraboloides elípticos, que são esses copos, né? Que se esse corte aqui, né? Se esse corte aqui, ó, for circular, ele é de revolução, mas em geral ele é uma elipse. Então podem ser elípticos e podem ser uma superfície conexa, ela sobe em duas direções e desce em outras duas direções. É chamado de paraboloide hiperbólico, tá bom? Então são dois tipos bem diferentes de paraboloides, né? As interseções aqui com planos verticais, nesse caso aqui, deixa eu limpar a tela aqui. Nesse caso aqui, as interseções com planos verticais vão te dar curvas, né, cônicas que são parábolas, tá bom? Se fatiar aqui, se fatiando essa superfície, você vai obter parábolas. Esta superfície aqui, apesar de vocês acharem ela meio estranha, se você fatiar também, nesse caso aqui por planos, né, que contém o eixo Z aqui, por exemplo, você vai ter parábolas também. Se você pegar planos aqui paralelos, ortogonais ao eixo X, você vai ter parábolas, só que para baixo, com concavidade para baixo. Né? Então, certas secções aqui vão te dar parábolas com uma concavidade e outras secções te dão parábolas com outras concavidades. Mas são parábolas, tá bom? São parábolas. Então ele é chamado de paraboloide hiperbólico, porque quando eu fizer uma intersecção aqui, nesse caso aqui, por z igual a k, aí eu vou ter hipérboles. Então, algumas secções são parábolas e outras são hipérboles, o que nunca acontece no paraboloide elíptico. Sempre você tem secções sendo parábolas ou elipses. Aqui, parábolas ou hipérboles. A elipse nunca vai acontecer aqui, certo? Então, por isso que o nome deles são esses aqui. As interseções são parábolas e elipses ou parábolas e hipérboles. Vamos adiante. Paraboloide elíptico, então. Consideremos no plano YZ, essa parábola aqui, né? Z igual a y quadrado sobre b quadrado, na parede x igual a zero, né? No plano YOZ, x igual a zero, equação desse plano aqui. Se você revolucionar essa parábola aqui em torno do eixo Z, você vai ter uma equação de paraboloide de revolução e veja como é que é. Veja como é que é isso aqui, essa equação. Z é igual a x quadrado e y quadrado, soma de x quadrado com y quadrado. Mas o z tem potência 1, x potência 2 e y potência 2.
Então, segundo aquele nosso resuminho, você vai revolucionar em torno do eixo Z, você vai fazer essa substituição ou de x ou de y por essa raiz quadrada aqui. Como o x não aparece aqui nessa equação aqui, eu vou fazer y, né, valer raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. E ele está ao quadrado, então, ele está ao quadrado. Então, ele vai ficar com... cadê a substituição aqui? Ah, já tá indicada, né? Aqui eu fiz essa substituição, então eu vou separar as frações e vou ter z igual a x quadrado sobre b quadrado mais y quadrado sobre b quadrado. É essa substituição que eu faço. Essa é a equação típica desse paraboloide elíptico, que é de revolução. Os dois denominadores são iguais. Os dois denominadores são iguais, tá bom? Nesse caso, as intersecções com planos z igual a k te fornecem circunferências. Em geral, se esses números aqui nos denominadores forem diferentes, você vai ter elipses nesse caso, tá? E aí, ó, em geral, olha a equação típica: z potência 1, x potência 2, y potência 2, positivos, né? Com denominadores diferentes. Então, esse aqui não é de revolução. Essa secção aqui é elipse. As secções com z igual a k te dão elipses, não te dão circunferências. Tá bom? Aqui, ó, estou chamando atenção para isso, né? Eu fiz essa ilustração lá no GeoGebra, né? As secções assim são elipses. Outros paraboloides elípticos são, então veja, existe só paraboloide elíptico com z de potência 1, x com potência 2, y potência 2? Não. Você pode ter essas variações. Ó. Eu posso ter y com potência 1, x e z de potência 2. Como é que é esse paraboloide? Olha aqui, o y aqui. Ó. A variável que aparecer com potência 1 vai estar te dando o eixo do paraboloide, do copo. Se o z tem potência 1, xy potência 2, você tem paraboloide aqui, assim, ó, fechando o eixo z. Esse é um paraboloide que fica circulando, fechando o eixo y. O y com potência 1. E eu posso ter também o x com potência 1. Aqui nesse caso, estou marcando as elipses, né? As interseções que são elipses. E eu posso ter também o x com potência 1. Aí o copo do paraboloide fica fechando o eixo x. Tá vendo? Então eu posso ter essas posições aqui. Grau 1 para uma variável, grau 2 para as outras duas variáveis. Mesmo sinal, mesmo sinal, mesmo sinal. Né? Novamente estou mostrando as elipses aqui, certo? Aí uma pergunta, claro, está dentro desse paraboloide elíptico, né? Qual é a superfície com essa equação aqui, ó? Y potência 1, x e z com potência 2. Mesmo sinal, paraboloide elíptico. Y com potência 1, x e z com potência 2, com sinais iguais. Então, é um paraboloide elíptico. Né? Qual é o eixo do paraboloide? O eixo y. Né? O eixo é igual a y. A interseção desses paraboloides com planos de equação y igual a k são elipses. Né? E a sua equação padrão, aí no caso, você vai pôr no denominador, né? Y igual a x quadrado sobre a quadrado aqui, 1/4, né? Mais z quadrado sobre 1, certo? Põe no denominador. Essa é a equação padrão reduzida, tá bom? O que mais que estava perguntando lá? Intersecções dos planos paralelos a x e y, ou a y e z, são parábolas, né? São parábolas. Quando eu fizer x constante, né, vai dar um número aqui, você vai ter equação de parábola. Quando eu fizer z igual a constante, você vai ter equação de parábola com y e x. Né? E tinha mais uma outra coisa que eu tinha que ter observado. Era aqui antes do exemplo. Tinha que ter observado o seguinte. Pode ser na tela desse exemplo mesmo aqui. Ó, potência 2 para x, potência 2 para z. Se você receber uma equação como essa aqui, ó, menos x ao quadrado sobre 9 menos z ao quadrado sobre 4, esta também será equação de um paraboloide elíptico, viu? Sinal negativo no x quadrado, sinal negativo no z quadrado.
A diferença é que, em vez, né, num caso como esse aqui, em vez do copo do paraboloide fechar a parte positiva do y, na equação que eu digitei agora, ele fecha a parte negativa do y. Sabe? É como você trabalhar no plano, você diz, não, y igual a 2x ao quadrado, mas também você pode ter essa parábola, y igual a menos 2x ao quadrado. Tá vendo? A mudança de concavidade vai te dar o desenho da parábola. Então, dois sinais positivos para os termos quadrados vão te dar um sentido para o copo, né? Para a parte côncava lá. Dois sinais negativos vão estar te dizendo que, né, a parte de dentro do copo vai estar englobando o semi-eixo negativo do y, no caso aqui. Então, você pode ter dois sinais negativos, no caso do paraboloide elíptico, tá? Faltou fazer isso aí no slide especial. Bom, vou dar um corte aqui, daí a gente começa a ver o paraboloide hiperbólico, que é bem diferente do elíptico. Muito bem, paraboloide hiperbólico. Então vamos lá. As equações de paraboloides hiperbólicos diferem das dos paraboloides elípticos pelos sinais diferentes dos termos quadráticos de x e de y, no caso do, né, ou de x e z, ou de z e y, né? No caso aqui do z, olha, essa anotação aqui, ó, com mais, menos e menos mais, é padrão, tá? Quando aparecer numa equação esses termos assim, isso não é erro de digitação, não, de fonte, não. É o sinal de cima com o sinal de cima, o sinal de baixo com o sinal de baixo, tá bom? Então, aqui no caso aqui, ó, dessa primeira aqui, paraboloide hiperbólico, z com potência 1, x e y com potência 2 e com sinais contrários, ou é mais x quadrado sobre a quadrado menos y quadrado sobre b quadrado, ou menos x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado. Tá? Mais, menos e menos, mais. Porque assim, em vez de eu escrever 6 linhas, eu escrevo só 3 linhas aqui. Concorda? Facilita, né? Então, isso não é erro de digitação, não. É proposital mesmo. Então, aqui, quando eu falo aqui, ó, de x e y, é nesse caso aqui, né? Dessa primeira situação. Mas eu também posso ter o y com potência 1, x e z com potências 2. E aí, se houver sinais contrários nesses termos quadráticos, eu tenho paraboloide hiperbólico. Se os dois forem com o mesmo sinal, é paraboloide elíptico, né? Ou um copo englobando o y positivo ou englobando o y negativo, porque tem o mesmo sinal. Agora, quando tem sinais contrários os termos quadráticos, vai dar paraboloide hiperbólico, tá bom? Ou x com potência 1, y e z com potências 2 e sinais contrários. Então, eu tenho 6 tipos padrões assim, né, de equações reduzidas padrão para paraboloides hiperbólicos também. Tá? Mas aí os termos quadrados têm sinais contrários. Tá? Então, estou alertando aqui, sinais contrários. Tá bom? Sinais contrários, sinais contrários. Vamos ver, por exemplo, com números aqui no denominador para vocês perceberem. Considere, por exemplo, z igual a x quadrado sobre 2 menos y quadrado sobre 1, ou só menos y quadrado, né? Denominador 1. Então, termos quadrados com sinais contrários. Z linear. Então, é paraboloide. Tá certo? Paraboloide. Agora, veja, eu estou ilustrando, eu fiz essa ilustração aqui, usei o GeoGebra e pus essa ilustração aqui. Isso aqui, esse paraboloide hiperbólico aqui, é o que a gente chama de, o apelido dela é cela, uma cela, né? Porque você pode vislumbrar que você pode se sentar ali naquele miolo, ali no 000, né? Por as duas pernas, né? Nos dois, né? No eixo Y, assim, lá para baixo, e você tem uma parede parabólica subindo para sua frente e subindo lá atrás, como se fosse uma cela, né? Então eu já fiz isso aqui, eu fiz no GeoGebra, que é um pouquinho mais difícil de ficar desenhando aqui em outros perfis. Veja, o que acontece se você pegar aqui, ó, z igual a k. Então esse plano aqui tem equação típica z igual a k. Z igual a k. Você vai ter x quadrado
com um sinal, y quadrado com outro sinal, e vai ter um número, igual a um número. Aí você pode dividir por k, os dois lados, e você vai ter hipérbole. Está percebendo que você vai ter hipérbole? Né? Você vai ter hipérbole, você vai ficar com x ao quadrado sobre 2k menos y ao quadrado sobre k igual a 1. Né? Eu vou pôr k aqui, depois eu vou dividir por k. Então, hipérbole. Tá? Hipérbole, que não intercepta eixo y. O eixo y é o nosso verdinho aqui, ó. Hipérbole que não intercepta o eixo y. Aqui na altitude, aqui na ilustração a altitude k é 1, né? Mas veja, não intercepta o eixo y. Hipérbole, tá vendo? Então aqui, nessa superfície, ora a gente tem parábolas, eu vou mostrar depois, ora tem hipérbole. Elipse que não vai ter. Aí, ó, estou variando o z igual a k aqui, ó, altitude, né? Ó. Se eu fizer z igual a zero, pegar o plano de equação z igual a zero, coloca aqui z igual a zero, né? Eu vou ter x quadrado sobre 2 igual, porque é igual a zero, eu vou passar igual a y quadrado. Ou x quadrado igual a 2y quadrado. Isso aqui são duas retas. X igual a raiz de 2y ou x igual a menos raiz de 2y. Né? Porque eu levando ao quadrado vai ficar igual. Então são duas retas realmente. Você tem hipérboles, essas hipérboles vão se fechando, os vértices das hipérboles vão ficando cada vez mais próximos um do outro, elas colapsam. Quando um vértice encosta o outro vértice, elas deixam de ser dois ramos de hipérbole e viram duas retas. A gente chama hipérbole, né? Degenerada, cônica degenerada, duas retas, né? Quando o z for zero. Se você pegar aqui, ó, dá para ver o pontilhadinho aqui embaixo na minha ilustração. Se você pegar planos z igual a k com k negativo, né? Imagine aqui, no nosso caso aqui, eu acho que eu pus menos 1 vamos pôr um menos 1 aqui, né? Você vai pôr z igual a menos 1. Aí passe dividindo z menos 1. Passe dividindo esse menos 1 aqui. Você vai ter 1, aí você vai ter 1 igual a menos x quadrado sobre 2 mais y quadrado sobre... fica mais y quadrado. Mais y quadrado sobre 1 mais y quadrado. Tá vendo? É hipérbole. É hipérbole, só que agora essa hipérbole não intercepta o eixo x. Tá vendo o cor de abóbora aqui na figura? Ela não intercepta esse eixo x aqui na altitude menos 1. E nas outras altitudes negativas de z negativos. Então são hipérboles com um sentido, para z positivo, vira duas retas, essas intersecções viram duas retas no z igual a zero, depois elas mudam e viram hipérboles para o outro sentido. Então essas intersecções são hipérboles, ou duas retas, né? Essas interseções aqui, ó, agora veja, isso aqui é o eixo x, é o vermelhinho aqui, né? Eixo x, tá vendo? X igual a k. Quando você puser x igual a k aqui, né? Vamos pôr aqui x igual a raiz de 2, só para facilitar aqui, né? Você vai ficar com raiz de 2 ao quadrado sobre 2 menos y quadrado sobre 1, que eu não vou escrever, e z aqui, né? Então, ó, cancelou, ficou 1. Você ficou aqui com z igual a menos y quadrado mais 1. Tá vendo? Parábola. Então, esses cortes assim são parábolas. São parábolas. Na medida que você varia x igual a k, você obtém parábolas. Olha que outro corte, ó. X com outro valor de k. Parábolas, com cavidade para baixo aqui, em z. Parábola, com cavidade para baixo. Aqui também, ó, parábola com cavidade para baixo. Né? Quando você fizer agora, veja, eu estou ilustrando aqui com y igual a constante. Y, que é o verdinho aqui. Y igual a constante. Quando você puser y igual a constante aqui, ó, ponha, por exemplo, y igual a menos 1. Você vai escrever z igual a x quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado, vai dar 1, menos 1. Tá vendo? Z e x quadrado, parábola, parábola transladada, parábola com concavidade para cima. Eu acho que eu pus menos 1 aqui, valendo y igual a menos 1.
Isso vale para qualquer y igual a k que você coloca. Né? Eu fiz outros cortes aqui, olha. Aqui no caso, nessa ilustração aqui, esse plano aqui é o y igual a zero. Coloca y igual a zero aqui, ó. Z igual a x quadrado. Parábola com cavidade para cima. Eu fiz aqui, ó, com y igual a 1, ó. Aí eu já fiz aqui nessa ilustração y igual a 1. Y igual a 1 vai dar x quadrado menos 1. Z igual a x quadrado menos 1. Parábola com cavidade para cima. Estão percebendo? Parábolas, né? Então, não, aqui aí já outro. Então, ou você tem, então nesse caso aqui, ou você tem hipérboles, ou você tem parábolas com concavidade para cima ou parábolas com concavidade para baixo. Então, você tem parábolas com concavidade para baixo, parábolas com concavidade para cima ou hipérboles. Paraboloide e hiperbólico, famosa cela. E aí, conforme eu tenho a alternância da variável linear aqui, para y linear ou para x linear, você muda um pouco essa cela. Essa cela aqui a gente senta aqui assim, segurando como se fosse num carrossel, você segura no eixo Z e fica sentado. Se você mudar o termo linear, essa maneira de sentar vai mudar para y ou para x, conforme as ilustrações que eu trago aqui, ó. Nesse caso, ó, y, x quadrado, z quadrado, sinais trocados para z e x. Essa ilustração, ó, a cela aqui, ó, eixo y para cá, ó, como se você sentasse, né? Mas aí você vai sentar e ficar segurando no eixo y, né? E as interseções são aquelas lá. Ou são parábolas, né? Com concavidade para um lado, parábolas com concavidade para o outro lado, e hipérboles que podem ter alternância de sinal e, no caso aqui, y igual a zero, duas retas, né? Se o x for o linear, né? Aí você vê o eixo x vermelhinho aqui, ó. Aí você pode sentar, mas pode sentar assim, né? Segurando no eixo y. Então, as interseções, aqui no caso, ó, parábolas com cavidade voltada para um lado, hipérboles ou duas retas quando x for zero, né? Quando x for zero você tem duas retas, ou hipérboles né? com essas concavidades da hipérbole voltadas para o outro lado. Essas são as interseções, são as cônicas, né? E aqui parábolas também, né? Parábolas. Ok? Então, esses são os paraboloides hiperbólicos, a descrição dos paraboloides hiperbólicos, tá bom? Duas variáveis quadradas, uma com potência 1, com alternância de sinal, paraboloide hiperbólico. Se não houver alternância de sinal nos quadrados, é paraboloide elíptico. Aí é um copo. Então, já vimos isso aí, né? Depois nós vamos atacar a lista de exercícios. Próxima aula a gente vai ver superfícies cônicas, então.